família. Eu fiquei 5 anos trabalhando com empresa. Só que nesse meio tempo eu falei, já que eu estou aqui, então eu vou me envolver com alguma coisa que tenha a ver com o evangelho. Me tornei membro de uma igreja local. E aí de lá eu comecei a me envolver com o CAD, que vocês devem conhecer, do Maurício. Então a gente é amigo das antigas. Então o segundo CAD do Brasil foi o da minha igreja. Então eu me tornei membro do CAD. E aí fui trabalhar com desenvolvimento comunitário. Só que daí o que aconteceu? Eu me tornei membro dessa igreja, observei que algumas pessoas estavam convertendo na igreja, só que elas não conseguiam firmar. Elas ficavam um tempo. A igreja abraçava, acolhia, inseria, incluía, discipulava. Só que essas 3 pessoas em particular não conseguiram ficar. Isso trouxe muito sofrimento para os 3 e muito sofrimento para a igreja. E curiosamente os 3 tinham a mesma questão. Todos tinham vindo da vida gay. Então eram os gays mais famosos da cidade. Eu até falo que o dia que eles foram para o culto foi um avivamento, porque eram os 3 caras mais gatos da cidade que apareceram no culto de domingo à noite. A mulherada foi loucura, né? A fé triplicou. E os 3 converteram. Só que assim, ficaram um bom tempo conosco. Mas a igreja não deu conta, porque a igreja não entendia do dilema deles. Então tudo que parecia que funcionava com todo mundo, não funcionava com os 3. E os 3 desviaram. E o que é pior, com a convicção de que eles genuinamente tentaram, mas que o evangelho não foi suficientemente bom para a demanda deles. Não se tornaram amargos, não se tornaram ressentidos, mas desacreditaram. Então isso mexeu muito comigo, porque os 3 eram meus amigos, mas aí teve uma 4ª pessoa que daí mexeu comigo radicalmente, porque era o meu melhor amigo. E esse melhor amigo nem frequentou a minha igreja, porque ele não pisava mais na igreja evangélica. Ele tinha se convertido no passado, ele foi para missões transculturais, Deus usou ricamente esse cara para assim, sinais e maravilhas, impressionante. Só que daí ele não vingava também, em termos de viver aquilo que a Bíblia fala a respeito da conduta de um cristão. E ele também tinha o mesmo ponto, ele tinha vindo da homossexualidade. Só que nos tornamos grandes amigos, melhores amigos, eu acredito, ele pelo menos se tornou meu melhor amigo, e eu tentando entender o que ele vivia. Só que não tinha nada, eu tinha chegado ao seminário, eu tinha tido aula com os grandes caras, com as grandes mulheres, tinha lido muita coisa, trouxe muito material, só que não tinha nada no campo da sexualidade, muito menos da homossexualidade, que eu tivesse acesso. E meu desespero, porque daí eu orava, eu perguntava e tal, mas assim, não tinha nada. E aí o que aconteceu foi que ele desapareceu. E aí eu fiquei desesperada, porque era o meu melhor amigo que tinha sumido do mapa. Aí foi quando eu fui atrás dele e nada, não tinha vestígio dele, ele sumiu da cidade. Aí foi quando finalmente ele atendeu uma ligação minha, dizendo que ele já estava dentro do ônibus mudando de estado. E a fala dele foi a seguinte: eu acordei de mais uma tentativa frustrada de suicídio. Nem para morrer eu presto. Aí isso para mim foi devastador, porque era o meu melhor amigo tentando parar de sofrer, morrendo. Só que nós estamos falando de um cristão, de um cara que conheceu Jesus, de um cara que ama a Bíblia, de um cara que aguarda a vinda de Cristo, de um cara que tem o Espírito Santo, de um cara que tem esperança, que tem fé, mas ele não sabe como nada disso se aplica à vida dele. E aí foi quando eu fiquei muito, muito, muito mexida. Eu fui muito confrontada por isso. Aí eu lembro que eu fiz uma oração só. E a oração foi: Deus, das duas uma, ou o Senhor está mentindo ou nós. O raio não veio, não fulminou. Aí eu pensei, então vou continuar conversando francamente com Deus. E eu entendo hoje que as orações em momentos de desespero costumam ser as mais honestas, né? E eu estava desesperada por causa do meu amigo. E aí eu lembro que eu perguntei para ele, falei: Deus, o sangue de Jesus não dá conta? A Bíblia não tem resposta? Aquilo lá foi lá atrás, não resolve mais? Então tem questões que o Senhor não dá conta mais de responder, né, esses problemas que a gente está vivendo, esses desafios todos, esses conflitos. Aí eu parei, me ouvi e falei: eu não tenho fé para crer que o Senhor minta. Eu não tenho fé para crer que o sangue de Jesus não tenha poder, que a palavra de Deus seja ineficaz. Eu não tenho fé para crer nisso. Então só me resta crer que quem não entendeu o recado foi a gente. Aí foi o que eu pedi para ele. Eu falei: eu quero que o Senhor me ensine sobre a homossexualidade.
Em nome de Jesus, amém. E fui tocar minha vida. Tentando, né, em algum momento pensar nisso e ver o que seria. Aí essa oração eu entendo que mudou a minha história. Então, por causa disso, por causa do sofrimento dessas pessoas, em especial desse meu amigo em particular, mudou a minha vida. Foi quando eu fiquei sabendo de uma missão que estava para começar no Brasil, em Vitória, no Espírito Santo, que é aqui o Avalanche, que tem essa logo aqui. E aí, minha igreja acabou me enviando, porque minha igreja sofreu demais com a perda dos rapazes. Era meu pastor chorando de um lado e os rapazes do outro. Porque eles não queriam mais viver a vida gay, era um sofrimento para eles voltar para a vida gay, mas eles também não sabiam, eles não entendiam o que acontecia. Eles não eram nova criatura, tudo não tinha se feito novo, por que eles voltavam a sentir as mesmas coisas? Então, quais as expectativas que eles podiam ter, né? Aí foi quando, então, a minha igreja me enviou para ajudar a implantar o Avalanche, porque o Avalanche é uma agência de missões urbanas que tem como objetivo capacitar cristãos para o enfrentamento de problemas urbanos, de desafios urbanos. E uma das questões é a questão da sexualidade. E aí a homossexualidade entra nisso. Aí foi quando, então, a minha igreja me envia, e aí eu começo a estudar sobre o assunto. Então, nós temos esses desafios ainda hoje, né? Acho que é sobre isso que eu queria falar um pouco. A gente já começou? No caso, a gente já até começou. Eu estou brincando aqui com o microfone. Deixa eu te passar o microfone. Uma coisa que você está falando, assim, que eu estou vendo uma história muito parecida com a minha, que o meu irmão do meio foi o primeiro a ir para a igreja, aquela coisa, tudo. E hoje ele vive com um homem, né? Ele é gay, ele fala, vive a vida dele, e é uma coisa que eu fico pensando, falando, meu Deus, que coisa. E eu conheço muito homossexual. E em uma dessas vezes, um rapaz também muito querido, e a gente conversando, e ele buscando, sabe, mais intimidade com Deus, querendo de alguma maneira superar a carne, os desejos, essas coisas. E ele falou assim para mim com lágrimas. Aquele dia, acho que eu chorei junto com ele naquele dia. A gente estava orando e ele falou assim, sabe, Rodrigo, um homem ou uma mulher hétero, essa tribulação que eles têm na carne, eles sabem que um dia um casamento pode, de uma certa maneira, ele vai desafogar, ele vai entregar. Porém eu vou sofrer. Até quando que eu vou sofrer desse jeito? Porque eu sei que o desejo que eu tenho, eu nunca vou poder direcionar ele para algum lugar, sabe? Isso mexeu comigo demais, sabe? E eu realmente eu fiz uma oração parecida com essa sua, sabe? Porque não dá para entender. Um jovem lá da igreja, super tímido, um garoto fantástico, se afastou rapidamente, se afastou da igreja, e de repente agora o perfil dele, ele chama Érica, e ele está com seios, e eu não entendo como aquele rapaz tão tímido, hoje ele está fazendo um ponto de prostituição no bairro. Então são essas coisas assim, realmente são intrigantes mesmo. Obrigado por você ter aberto isso aí. E esse é o tipo de fala que não é só palavra, é um monte de emoção, né? São muitas histórias, são muitos questionamentos. Então, eu tive esse privilégio, então, de conhecer pessoas que trabalham com o universo da homossexualidade enquanto ministério. Então, pessoas cristãs que têm um olhar a respeito da homossexualidade à luz da Bíblia. E foi mergulhando nesse universo que eu procurei, entendendo da parte de Deus que era um chamado na minha vida, me dedicar à questão da sexualidade, me debruçar sobre essa temática. Só que até então era no campo da homossexualidade. Até que eu comecei a levar esse assunto para dentro de igreja. E começamos então a discutir, refletir, abrir espaço para a gente falar sobre a homossexualidade no espaço cristão. Aí eu fui surpreendida por um novo olhar. Porque até então parecia que a homossexualidade era o grande problema da igreja, o grande desafio. Só que nós estamos falando de uma minoria.
quantitativamente falando, nós estamos falando de uma minoria. É uma minoria da população cristã, é uma minoria da população mundial que se identifica com a orientação homossexual. A grande maioria tem inclinação heterossexual. Aí você fala assim, ufa, que alívio? Não. Aí você começa a falar sobre sexualidade dentro do espaço cristão, você descobre que existe uma enorme parcela daquela comunidade que sofre sexualmente. Então quebra essa ideia de que o hétero quando casa resolve. Não, você vai descobrir o seguinte, o hétero solteiro ou casado, ele continua sofrendo, porque ele também tem dilemas na área sexual. Então aquele mito de que, glória a Deus, eu sou hétero, menos um problema, não passa de uma falácia, porque a Bíblia nem fala que bem-aventurados são os heterossexuais. Que a heterossexualidade cobre uma multidão de pecados, como diz um amigo meu. Não fala. Gente que criou esses versículos, mas eles não existem. Então você vai ver, inclusive, um tanto de prática heterossexual completamente condenada pelas Escrituras. Aí você vê que a homossexualidade não é o único ponto na agenda de Deus quando a questão é falar sobre pecado sexual. Existem outras questões. E aí eu fui vendo assim, que falar de sexualidade, então, é falar de um enorme desafio, porque a gente tem um enorme problema dentro da igreja hoje, que não é necessariamente homossexualidade. Eu chamaria a atenção para uma outra questão, que é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela está, assim, liberada nos espaços, na vida humana. Ela faz parte do estilo de vida, ela faz parte da identidade, das falsas identidades que as pessoas carregam, e para elas são as verdadeiras que elas têm, mas contrastadas à Bíblia, elas são falsas, mas são reais, né? Então, quando eu estava contando para vocês, né, que quando a gente foi... tudo bem? Fica à vontade. Quando a gente, no espaço onde discute a questão, né, pensa-se a respeito da missão integral, eu trouxe um pouco essa provocação. Se a missão é integral, por que a sexualidade continua marginal? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. A gente está em 2017, tratando algumas questões sobre a sexualidade como se elas fossem enigmáticas. Como se elas não tivessem resposta. Como se elas não tivessem uma história, uma razão de ser. E aí pensei em falar um pouquinho sobre isso, pode ser? Então, assim, dentro da missão Avalanche, a gente trabalha com alguns eixos. Vou falar um pouquinho disso para explicar o porquê desse meu próximo ponto aqui. A gente trabalha com o eixo do treinamento, que a nossa história, né, começa com o treinamento. Então a gente desenvolve vários treinamentos na área de missões urbanas, sexualidade, aconselhamento na área da sexualidade, dependência química e comportamento de vício, fé, história e política, artes e comunicação, ecologia humana e autocuidado. E aí, o ano que vem, a gente pretende lançar uma escola nova na área se chama Transcultura Urbana, que a gente quer abordar a questão do Islã, refugiados e animismo. Então, se parar para pensar, é um leque amplo, né, na área de treinamento. E em áreas bastante complexas, polêmicas, inclusive. Perigosas também. Esse é um eixo, treinamento. Mas aí a gente tem intercessão, evangelismo, intervenção urbana e aconselhamento. Numa dessas experiências de aconselhamento cristão no campo da sexualidade, eu tive o privilégio de ouvir um líder de ministério, um cara com ministério sólido aqui no Brasil, o cara trabalhando numa equipe, um cara que não está aí sozinho, não é um lobo solitário do evangelho. Não, ele tem uma equipe, ele faz parte de uma rede, ele compõe essa equipe que é sólida. E lá pelas tantas ele vem para o aconselhamento, no campo da sexualidade, porque ele tinha questões para tratar na sexualidade dele. Ok. O curioso é que o que ele traz me surpreende, porque eu fiquei impressionada em saber que há muito tempo ele sofria e ninguém sabia. Só que ele não é um lobo solitário em ministério. Ele está dentro de uma equipe. Ele trabalha com uma rede. Ele tem outros homens de Deus que trabalham com ele. Certo? E eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, quem mais sabe dessa história? Ele falou assim, ninguém. Vocês são os primeiros. Vocês e Deus. Eu falei, mas você não está sozinho nesse mundo. Você está inserido no ministério que tem um tanto de gente, você trabalha com tanto de gente boa. Ninguém sabe? Ele falou assim, não, André, ninguém sabe. Eu falei, mas por que não? Ele falou, André,
Porque é o seguinte, a gente muitas vezes está em liderança, mas essa sensação de abandono é enorme. Então, o pessoal não desce, não. Não desce até os porões da gente. Aquilo lá me marcou muito. E aí, por causa disso, eu parei para pensar nos números que eu trouxe aqui para vocês. Não sei, acho que está meio, né, ruim de ver. Mas, aí. Estava pegando uma pesquisa antiga, hein? Nem é recente. O número aí é maior. Vocês têm contato com esses números? O IBGE de 2010 afirmou que 42,3 milhões de brasileiros se dizem evangélicos aqui no Brasil. Isso dá uma população de 22,2%. Então, 22,2% da população brasileira em 2010 se afirmava ser evangélica. Segundo a CEPAL, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira em 2020. Certo? Hoje a gente está com 200 e tantos milhões de brasileiros. Né? Então, 40 e tantos milhões se dizem cristãos. Se dizem cristãos evangélicos. Aí eu tenho um outro número aqui que eu acho interessante. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que monitora a abertura de empresas de todos os tipos no país, se considerarmos apenas as que fizeram registro em 2013, em 2013 foram abertas 4.400 igrejas. A média é de 12 igrejas novas por dia, uma a cada 2 horas. Vocês sabiam desses números? É a igreja com força. Certo? 2013, hein? 4.400 igrejas. 12 igrejas novas por dia. Isso nós estamos falando das igrejas que estão saindo da informalidade. Né? Então isso tira aí ponto de pregação, de repente abriu uma portinha, começou alguma coisa na garagem e tal. Então a gente para e pensa nos números e fala assim, uau, a gente está bombando. Glória a Deus, amém. Mas eu fico imaginando se proporcionalmente 42% do Brasil também está melhorando. Porque eu acho que poderia ser essa conta, não poderia? Ou estou errada? Acho que poderia ser. Em alguma coisa o Brasil melhorar. Então assim, eu não estou falando nada de novo. O que eu estou falando é que a gente fala isso aqui, ó, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então o Espírito do Senhor Deus realmente pousou sobre a cabeça desse povo todo, eu acredito. Houve uma convicção de pecado, houve um entendimento do significado da cruz de Jesus, do derramamento de sangue de Cristo. Perdão foi anunciado, né? O pecado foi perdoado. Glória a Deus, eu fico grata a Deus por isso. Mas quando a gente para pensar como é que nós estamos vivendo, aí me parece que eu tenho que fazer alusão a algumas percepções que eu tenho carregado comigo desde 2004, quando eu comecei a me debruçar exclusivamente no campo da sexualidade. Então eu vou trazer as minhas percepções e a minha oração para que eu esteja errada. Mas eu ainda acredito que nós vivemos ainda uma crise de identidade. Me parece que o povo de Deus tem sido discipulado, só que infelizmente por sistemas disfuncionais. Então todos nós, cristãos ou não, evangélicos ou não, nesse país nós entramos em contato, desde que a gente nasce, entramos em contato com alguns sistemas. O primeiro deles costuma ser família, independente do olhar que você tenha, de definição que você tenha a respeito do que se trate uma família. Eu não vou entrar nesse mérito, o que é a família para você. Mas todos nós vamos ter que entrar em contato. Alguém vai ter que cuidar desse bebê, porque ele não dá conta de ir numa geladeira e fazer a sua própria mamadeira. Ele não dá conta de ir pro banheiro e se dar um banho. Ele vai precisar ser cuidado por alguém. Seja um abrigo, seja uma cuidadora, seja uma família tradicional, não importa. Então, nós vamos passar pelo cuidado que eu vou chamar de família. Eu vou chamar também de cuidado. Esse sistema que nós vamos chamar de sistema familiar. Só que assim, nós temos uma lei no Brasil que a partir de 4 anos uma criança precisa estar na escola. E aí por muitos anos, se tudo correr bem, essas crianças e adolescentes frequentarão um ambiente escolar. Um novo sistema escolar. Um novo sistema, agora o sistema escolar. Então a gente já entra em contato com o sistema familiar e em seguida com o sistema escolar. Então familiar, escolar e muitas vezes nós brasileiros vamos entrar em contato com o sistema religioso, o sistema eclesiástico.
alguma expressão de fé vai chegar na vida dessas pessoas que passaram pela escola e pela família, não é verdade? Ainda mais se tratando de Brasil, né? Com tanta expressão de religião, das mais diversas fés e credos, expressões, enfim. Então, nós vamos passar por sistemas. A minha pergunta é, são saudáveis o suficiente? São funcionais o suficiente para que haja uma mentoria, um discipulado saudável, para que haja uma construção de uma identidade saudável? Questiono isso. E também questiono, porque observo isso, posso estar errada, espero que esteja, mas me parece que até hoje a gente encontra um hiperfoco em experiências sensoriais. Então, eu vou tentar explicar isso aí da seguinte forma. Você pergunta para uma pessoa assim, então, hoje, por exemplo, você vai dentro de uma... Vou problematizar aqui, pode ser? Pode ser? Vocês estão abertos? Hoje, dentro de uma faculdade federal, lá no Espírito Santo, por exemplo, qualquer espaço, não precisa ser federal, não, não precisa ser, desculpa, lá no Espírito Santo, onde eu moro. Mas eu ouvi dizer de pessoas que estão entrando, por exemplo, curso de... Eu não quero ofender ninguém, mas um curso, ponhamos, de psicologia, poderia ser outro. Primeira semana de aula, quem é você? Eu sou Andréa. Em seguida, qual que é a pergunta? Qual que é a sua orientação sexual? Então, eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje, basicamente, para as pessoas se apresentarem, elas têm que se apresentar segundo nome e orientação sexual. Ai de quem cair na infelicidade e disser que é hétero. Ai de quem? Porque a questão já é, você é cis, não é? Você tem um olhar binário ou não? Quem é você, afinal? O que eu estou querendo dizer? Um hiperfoco nas definições de identidade atreladas ao que a gente sente. Então, pode ser a questão da sexualidade, como pode ser a questão, por exemplo, eu sou uma dependente química em recuperação. Eu sou uma compulsiva, eu sou uma codependente em recuperação. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse evangelho não chegou para dar uma nova identidade? Por que eu continuo me definindo baseado naquilo que eu sinto? Quando a Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Então não é o que eu creio, mas é o que eu sinto. Aquilo que eu sinto, então, me define. Até hoje, ainda que as pessoas convertam a Cristo, elas continuam se definindo baseadas naquilo que elas sentem. Então me parece ser assim uma tirania ainda das emoções, um império ainda dos sentidos, que no passado, inclusive, era o nome de um filme pornô clássico, que ninguém aqui sabe, claro. Eu, devassa, que estou citando. Pois é. Então, veja bem, acho que ainda existe um hiperfoco em experiências sensoriais. E, infelizmente, quando se fala em intimidade, ela precisa ser genital. É o olhar que se tem. Então, nós tivemos, por exemplo, acho que um ano passado, ou retrasado, não me recordo direito, numa das nossas escolas de verão de missões urbanas, aconteceu em janeiro lá em Vitória, nós estamos em litoral, Vitória é uma ilha, lugar lindo, maravilhoso. A meninada, né, uma galera veio fazer, não só a meninada, mas um pessoal, né, veio fazer escola de missões conosco por 20 dias. E uma das intervenções urbanas que a gente fez foi numa praia, verãozão, domingo, praia lotada. E aí o tema que a gente trouxe foi a questão do nudes. Então nós tínhamos 2 alunos que eram super bonitos, pareciam um modelo, né? E aí a nossa turma, né, se dividiu em 2 grupos. Um grupo foi fazer a intervenção sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é uma bandeira que a gente levanta há muitos anos, inclusive. Mas a intervenção foi sobre nudes, numa dessas praias. Pois bem, esses 2, e essa era a intervenção. A nossa turma se espalharia pela praia. E essa intervenção era o seguinte, os 2 abordariam algumas pessoas. E abordaram uma menina, 2 meninas. E os 2 lindíssimos chegaram e começaram a trocar ideia com as meninas. As meninas, quando viram aqueles 2 caras gatíssimos, né, trocando ideia com elas, já deram mole, né? E eles trocando ideia, e lá pelas tantas, os 2 viram para elas e falam assim, e aí, topa mandar um nudes para nós? A menina, na hora, falou assim, já é. Para agora. Dá seu telefone. Na hora que ele ia passar o número, ele tira o crachá do Avalanche e fala, então, a gente está aqui fazendo parte de uma equipe, de uma ONG, que trabalha com relação à proteção, e a gente quer te dizer que você está correndo muito risco
em enviar uma foto sua nua para 2 desconhecidos. Veja bem, ela não conhecia os rapazes. Foram alguns minutos de conversa. Ela já estava pronta para se despir, mandar uma foto pelo celular, que quando cai nessa deep web, como é que você recolhe? Você não recolhe mais. Então, assim, quando o assunto é intimidade, em geral é isso. Eu lembro que mais de 10 anos atrás, aliás, mais tempo, tá? Antes disso, vou contar um episódio que aconteceu 10 anos atrás, mas por causa de uma coisa que aconteceu antes. Bom tempo atrás, eu trabalhava numa escola. E essa escola não era uma escola de princípio cristão nem nada. E eu trabalhava, né? Tinha muito contato com os alunos de todas as faixas etárias e tal. E aí um dia uma turma, que seria o equivalente hoje ao 4º ano, então nós estamos falando de crianças, 8, 9 anos, me chamaram e falaram assim: tia, a gente queria falar de outras coisas aqui na escola. Achei legal aquilo. Eu falei: que coisas? Outras coisas, mas eu vi que eles não queriam falar direito, que eu estava meio com vergonha. Falei: entendi. Então, olha só, quer que eu deixe uma caixinha? Quer ver a história da caixinha? Para você colocar escreve um bilhetinho anônimo para ninguém se comprometer? Posso deixar aqui, vocês colocam? Porque vai ter aula agora, não vou poder atrapalhar, mas eu quero saber o que vocês estão querendo conhecer mais. Beleza, deixei a tal da caixinha, no final passei lá para recolher. Lembro perfeitamente, eram 34 alunos. Fui computar ali os dados. Tinham 34 papeizinhos. 33 pediram o assunto sexo. Um pediu o assunto árvores. Adivinha quem ganhou? Democraticamente, o coitadinho que queria ouvir sobre a floresta amazônica teve que ouvir sobre sexo. Mas aí quando eu li aquilo ali, eu falei: o que essa meninada de 7, 8 anos está querendo saber de sexo? Aí voltei lá e falei: então, quem ganhou foi o assunto sexo. Minha pergunta é: o que vocês querem saber sobre sexo? Botei a caixinha de novo, para ninguém ficar com vergonha. Vou esperar então o comentário de vocês. Ok. No final, passo lá e vou recolher. As perguntas eram assim: quando a gente pode perder a virgindade? O que é ímen? O que é masturbação? Os mais ousados. O que é sexo anal? O outro: o que é vibrador? Olha que ousadia. O que é poluição noturna? Não é nem poluição. Poluição noturna. O máximo que tinha isso. Fazer sexo dói? Ok. Guardei isso, né? E aí chamamos um profissional, não lembro direito, eu sei que foi, e tentou resolver essas dúvidas para os alunos. Da forma mais respeitosa possível e tal. Anos se passaram, isso aí dá então, uns 10 anos atrás, até um pouquinho mais. Eu estava num encontro, num congresso de jovens. Umas 3 igrejas grandes se juntaram e colocaram num acampamento lá um tanto de jovem e adolescente. E aí eu e meu marido fomos falar, tal, e justo no sábado à noite a palavra era comigo e eu não sabia disso, mas o pastor anuncia e fala assim: então, já distribuí os papéis e as canetas para vocês fazerem as perguntas sobre sexualidade que vocês querem fazer para a Andréia. Eu nem sabia que eu estava ali para isso. Falei: não, então tá, agora já falou, né, vamos aguardar. E eu sei que deu um tempinho e veio um saquinho cheio de perguntas. Lembrei na hora desse episódio dos meninos lá atrás. Eu falei: pô, se aqueles meninos tivessem crescido, iam estar nessa idade. Falei: gente, o que será que eles perguntariam hoje? Mas isso eu só com meus botões, né? Cá com os meus botões pensando. E aí comecei a ler as perguntas. As perguntas eram assim: posso namorar pelada pela webcam? Eu e meu namorado, se a gente se masturbar, ou eu e minha namorada, se a gente se masturbar pela webcam, é pecado? Porque a gente não está se tocando? Fazer sexo virtual é pecado? Ninguém perguntou nada sobre ímen. Ninguém perguntou nada se dói ou não dói. Ninguém perguntou nada sobre quando que a gente pode começar. A pergunta era o quê? É pecado ou não é? Eu consigo encontrar uma brechinha aí na lei para eu me dar bem e fazer sem culpa? Porque, afinal de contas, a gente não está se tocando.
Eu não estou me penetrando, não estou sendo penetrado ou penetrada. Meu ímã continua intacto. Resultado, isso me leva, dentre outras coisas, a concluir que ainda a nossa ideia de intimidade, ela perpassa o virtual até chegar no genital. Nós não conhecemos outro tipo de intimidade. Inclusive o olhar a respeito de prazer. Se eu perguntar hoje, o que é sinônimo de prazer para você? Se eu falar assim aqui agora, prazer, o que vem à sua mente? Praticamente todo mundo vai pensar em sexo. A gente não tem outro olhar a respeito de prazer. Uma vez eu fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa semelhante numa escola pública, lá no Espírito Santo. Aí eu perguntei, e foi deu para ter um olhar bem interessante, porque eu falei para a turma que seria o equivalente a, na época era 2ª série até a 8ª. Então, acho que é 3º até o 9º, né? Acho que é isso, né? Então nós estamos falando de uma meninadinha até adolescente, certo? E eu lembro que para todas as turmas, que eu palestrei em todas elas, eu perguntei, quando eu falo a palavra sexo, o que vem à sua cabeça? De ponta a ponta. E eu vou falar até a palavra que eles disseram. 98, 99%, para não dizer 100%, disseram a mesma coisa. Tesão. Não era prazer, não. Era tesão. Um ou outro, nessas centenas de alunos, um ou outro que falou casamento. O outro, amor. O outro, filhos. Vamos contar aí, 3, 5, estourando no meio de centenas. O olhar que essa geração tem, segundo esse levantamento nessa escola, que eu acho que é bastante significativo, conclui o seguinte: quando eu falo a palavra sexo, eu lembro de prazer. Então, assim, eu acho que isso diz muito sobre a forma como a gente está vivendo. Faz bastante, a gente faz muito. A gente tem, o povo tem muito orgasmo, o povo penetra muito, o povo consome muito, né? Acessa pornografia, o povo comete crime. Mas quando a gente vai falar sobre o assunto, ainda está assim, estamos ainda num excesso de pudor, né? Num terreno tão assim delicado, né? Num excesso de melindre, né? Onde parece que ainda não é assunto para se falar. E aí eu lembro que talvez por isso aquele líder tenha falado isso para mim. A gente se sente abandonado, André. Porque eu estou no meio de uma equipe, eu estou no meio de um grupo, um monte de gente de Deus. Mas não dá para confiar, porque eles não descem aos porões. Que porões, né? E aí eu acho que são os porões da intimidade. Eu gosto muito dessa imagem, porque e aqui tem escada para a gente subir, né? Então, esse caminho de descer, eu acho que a gente não desce. Às vezes desce, mas a gente tem observado outra coisa. Alguns se atrevem a descer, mas aí não sobem. Não voltam de lá. Então você vai ver um tanto de gente que se envolve no campo da sexualidade, querendo saber da intimidade do outro, mas acaba se perdendo e não faz um caminho de volta. Entende? Um tanto de gente, por exemplo, que a gente ouve falar que quer ajudar o outro e cai com o outro. Né? Gente que queria genuinamente ajudar e se envolve sexualmente com o outro. E lá pelas tantas, aquilo que era para ser uma bênção acaba virando uma maldição. Resultado, então é melhor não tocar no assunto. Aí a gente abafa de novo. Só que as pessoas continuam fazendo, as pessoas continuam, os índices ainda são horríveis. Então você vai ver um tanto de gente conhecendo o significado do derramamento de sangue de Cristo, mas o perdão chega, né? A pessoa é perdoada, ela sabe que ela foi perdoada, mas ela não vive de outra forma. Então me parece que é um evangelho ainda muito incompleto. Não por incompetência de Cristo, mas talvez por incompetência de quem anuncia. Porque eu acredito que o trabalho dele foi, como ele disse, está consumado. Foi resolvido. Então, aí eu quero trazer isso aqui para a gente conversar um pouco. Eu acho que o que falta também é a gente saber quem a gente é. Porque eu acho que essa crise de identidade não é só dessa geração lá atrás, lá fora. Eu acho que fala da gente, quem que a gente é. E qual que é a nossa missão como cristão. Aí eu gosto da imagem do Titanic, né? Porque o Titanic era suntuoso, era poderoso, era invencível.
e parece muito, muito com esse navio evangélico no país. O poder da igreja evangélica, o alcance da igreja evangélica, os números em torno da igreja evangélica, a penetração da igreja evangélica, né? O poder, inclusive, político da igreja evangélica. Né? Hoje o evangélico ele incomoda, não é isso? Não falaram isso da gente? Povinho, né, que incomoda. Né? Mas veja bem, o Titanic afundou. Não estou dizendo que a mesma coisa vai acontecer com a igreja, porque eu acredito que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas eu não estou falando contra a instituição, a respeito de instituição, estou falando desse corpo de Cristo vivo na terra. E aí me preocupa muito o olhar de temos que multiplicar, nós queremos ser a maioria da população. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos multiplicar. E essa palavra multiplicar, eu sei que ela pode ser muito positiva, mas eu também sei que ela pode ser muito negativa. Então, por exemplo, minha mãe morreu de câncer. O câncer é uma multiplicação. Então eu concluo que nem toda multiplicação é multiplicação de vida. Também é multiplicação de morte. E aí eu pergunto, nós vamos multiplicar o quê? É mais igreja? A gente viu os números. Não para de crescer a igreja. Nós vamos multiplicar a célula? Então a resposta é célula? A resposta é o quê? São esses grupos menores? Isso é solução? Nós vamos multiplicar mais ministério de ajuda na área da sexualidade? Então, o que está faltando? Então, eu acho que a gente precisa, sim, de ajudadores. E eu acho que a crise que a gente tem é de verdadeiros discípulos de Jesus que façam novos discípulos, mas discípulos de Cristo. Então, eu acho que a nossa crise não é mais de evangelismo. Acho que nunca nem foi. Você vai fora do país, você vai falar dos números sobre o crescimento das igrejas e do evangélico aqui no Brasil. Os europeus, por exemplo, quase caem para trás. Eles falam assim, mas como que vocês conseguem? Como que ela funciona? Aí você vai ver as técnicas de evangelismo que o tal do brasileiro inventa. A gente é ninja para evangelizar, não é? É impressionante, a gente é bom demais evangelizando, mas a questão é, será que a mesma perspicácia, agilidade, criatividade, unção que a gente tem para evangelizar, a gente tem para discipular o povo e fazer discípulos de Cristo? Aí, por exemplo, a gente tem uma rede no Brasil que trabalha com sexualidade. Uma, que assume para si o trabalho, né, o desafio de reunir ministérios de ajuda na área da sexualidade e que tem como objetivo treinar a igreja brasileira no campo da sexualidade, em especial a homossexualidade, que é a vocação desse ministério, pelo menos quando começou fora do Brasil. No Brasil, a gente ainda é ousado, que a gente expande para outras áreas da sexualidade e foca na identidade, que é o Êxodo do Brasil. Só que você olha, esse país, com 5.600 municípios, basicamente, 40 e tantos milhões de evangélicos, quantos ministérios são filiados ao Êxodo do Brasil? 12. Para um país de proporção continental. E desses 12, detalhe, que são filiados ao Êxodo, mas a gente deve ter o quê? Uns 30 ministérios no Brasil. Só que praticamente todos no Sul e no Sudeste, e quase que todos focados, com raras exceções, na homossexualidade, que é o menor desafio que a gente tem quando comparado à maioria das pessoas. Então eu estou trazendo esses números para a gente ter uma dimensão do campo que a gente tem de atuação. Certo? Os números ainda são ruins, né? E aí, voltando, eu termino aqui para a gente bater papo, pode ser? Isaías 61, de 1 a 3, fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Amém. Só que não tem ponto final, o texto continua. E aí fala que enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Olha os pobres aí. Para curar os de coração aflito. Olha os aflitos aí. Para anunciar aos cativos. Olha os viciados aí. Os aprisionados aí. Anunciar, então, aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura. Para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus, fazer justiça, para consolar os que estão tristes, para levar aos entristecidos de Sião um adorno em vez de cinzas, perfume de festa em vez de luto, ação de graças em vez de espírito abatido. Então, esse espírito está sobre a nação. Mas não é para a nação evangélica. É para, a partir da nação que recebeu esse espírito, chegar a quem precisa. Então a gente conclui que esse evangelho é um evangelho de partilha. É um evangelho de partir o pão.
e levar o alimento, que é essa palavra, para não só perdoar pecado, mas agora fazer cristãos, ou seja, ex-mortos espirituais, agora vivos, serem maduros. E a nossa vocação são os pobres, os aflitos, os aprisionados, os tristes, aqueles que estão em luto, os injustiçados. Aí tudo isso me parece que faz caber toda a sociedade, mas também faz caber ali a nação gay, que ainda morre mais por suicídio, por depressão, por overdose, por HIV e AIDS. Certo? Me lembra também das vítimas de abuso, que a torto e a direito, né, veja bem, os números ainda crescem. Violências cometidas por conhecidos, né, crianças e adolescentes sendo ceifados por causa de violência sexual. E aí entra o universo da exploração sexual, onde você vai ver, né, uma indústria bilionária se alimentando dessas cifras, que alimenta inclusive o tráfico humano. Né? Você vai ver a questão da violência doméstica, mulheres ainda, né, sendo tratadas como se elas tivessem pedido para ser estupradas. Você vai ver a questão do feminicídio, né, que incomoda, inclusive, trazer o próprio termo. Ah, mas não é crime passional? Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma naturalização. Faz parte você, do dia a dia, de uma mulher pegar um ônibus e receber uma ejaculação no pescoço. Faz parte, é assim. E cadê o indivíduo? O indivíduo está ali, porque faz parte. O homem é assim. Não, assim... Os números, eles fazem a denúncia de que o reino de Deus ainda não chegou. Só que numa nação que comemora a chegada do reino de Deus. Então alguma coisa está errada, eu acho que a conta não fecha. Então me parece que, embora a missão seja integral, a sexualidade continua marginal. Eu acho que ela ainda não entrou na nossa agenda. Aí eu acho que a gente pode conversar a partir disso, pode ser? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fale. Concordam, discordam? Certa vez discutindo em sala de aula, ainda dando aula para adolescentes, que hoje eu dou para adultos, né? Mas aí entrou ainda não, faz quase 10 anos atrás, então esse debate não era tão intenso, né? Que nos últimos anos ficou muito mais forte, né? Mas aí eu comecei a debater com os alunos essa questão da natureza do desejo. Né, assim, não tem a ver a princípio com religião, que eu vou colocar, mas eu acho que dá pra gente, você falando me veio um pouco isso na forma de lidar, né? E aí eu lembro que eu falei assim, que eles meio colocavam essa ideia de que, não, o homem necessariamente deseja a mulher e ponto. Essa coisa meio naturalizada, né? E aí eu coloquei, então a ideia de que se eu sou do sexo masculino, eu necessariamente desejo alguém do sexo feminino, eles Foi, tá bom, um dia eu estava andando na rua centro de São Paulo, eu vi uma mendiga, caída na rua, suja, cheirando mal, e seminua. Né? Não me despertou desejo algum. Né? Se for algo natural, eu devo deduzir, né, que eu necessariamente teria que desejar aquela mulher. Então, o que eu quis colocar para eles? Né? Que o desejo ele existe, mas o desejo ele também tem seus condicionantes culturais. A ideia de beleza, né, a própria sensualidade. Né? Então, não é simplesmente desejar alguém, né, e ponto. E aí depois eu falei para eles, ok, vamos pensar agora a noção de prazer. O prazer também tem seus condicionantes culturais, né? Falei, vamos pegar o beijo. O beijo é algo prazeroso? Todos assim. Eram todos 15, 16 anos nessa faixa, né? Todos concordaram que é. Eu falei, tá bom, então pensa o que é o beijo fisicamente. O beijo nada mais é do que uma língua raspando a outra. Nada mais do que isso, né? É verdade. Eu falei, então faz diferença de quem é a outra língua? Se é de um homem, de uma mulher, se é feio, se é bonito, se é velho, se é novo. Eu quis colocar para eles o quê? Eu falei, gente, então na verdade existem os condicionantes. E o tempo inteiro nós temos os nossos condicionantes. Né? Então nós somos condicionados, de alguma maneira, a sentir prazer de uma certa forma. Né? Então, o que sua fala me fez pensar isso? Porque quando na igreja surgem essas questões, né, nós temos uma dificuldade enorme de lidar com isso. Né? Na minha igreja houve um caso, já uns anos atrás, de um rapaz homossexual,
né? E teve todo um trabalho de aconselhamento com ele, de conversar com ele, e aí ele, ao que ele indica, né, veio até o conselho da igreja e disse: olha, eu abandonei a prática homossexual. Né, foi restaurada a comunhão da igreja, tal, né, tudo. Foi uma coisa que nem foi uma coisa que abriu-se para a igreja, foi uma coisa que ficou bem velada para evitar o escândalo, né? E aí, depois de algum tempo, um pouco mais de 1 ano, 2 anos, assim, de repente o rapaz, ele saiu da igreja e hoje ele frequenta essas chamadas igrejas inclusivas. Né? Então, eu reconheço, até pela minha formação de história, esses aspectos condicionantes. Né? Mas como construir esses condicionantes em alguém que já tem a sua sexualidade formada? Né? De alguma maneira a pessoa está condicionada a um homem desejar um outro homem, uma mulher desejar outra mulher. Eu entendo que você falou que esse é o menor dos problemas, no sentido de que tem uma demanda muito maior, que eu acho que eu vou querer entrar nisso depois. Né? Não quis colocar esse primeiro assunto. Né? Mas como não sei se é como é possível, ou se é possível, né, de repente colocar outras condições para que a pessoa de repente deseje agora, mude o seu objeto de desejo. Desejar nós desejamos. Né? Eu acho que Deus nos criou como seres que desejam. O objeto do desejo, ele não é tão natural como as pessoas gostariam que fosse. Né? Então, eu sempre pergunto isso. Assim, é um assunto que eu tenho muita dificuldade, no sentido de, tenho amigos homossexuais que às vezes me perguntam, né? E eu falo, olha, eu falo que a minha igreja entende, né? É pecado. Né? E eles, então, posso ir na sua igreja? Eu falo, olha, pode, mas em algum momento vamos cobrar que você mude. E aí um rapaz meio que insistiu, é o que eu falei para ele, eu me senti muito mal sem ter como dar uma resposta para ele. Ele falou, olha, eu te aconselho a ir numa igreja inclusiva. Eu ainda falei, olha, eu pessoalmente não compactuo com o discurso dessas igrejas, mas se você de fato quer escutar uma mensagem bíblica e não quer ser confrontado com sua postura sexual, o que eu posso te aconselhar é isso, né? Mas eu lamento muito o fato de que eu vejo que a igreja onde eu frequento, não só a minha igreja, mas assim, o meio evangélico em geral, me parece, não consegue lidar com isso, a não ser unicamente falando assim, você tem que mudar a sua escolha, e a palavra é bem essa, né? A sua escolha sexual. Então, até às vezes conversando com a minha esposa, assim, sobre essas situações, a gente sempre trava nessa hora, né? E aí? Né? É possível? Não é possível? Aí eu conversando com um rapaz da minha igreja, ele falou assim, ele é uma linha bem conservadora, tem que ser celibatário. Não é fácil você falar isso para a sexualidade do outro, né? Assim, você vai se converter ao evangelho e você vai ser celibatário, ponto. Né? Você que é casado, tem sua esposa, e falar para o cara que agora ele tem que reprimir toda a sexualidade. Enfim, estou colocando um monte de coisa, mas aqui eu acho que são os desafios que eu vejo. Né? Isso na temática homossexual, sem pensar a própria relação às outras. Né? Eu acho isso que ela falou é bem interessante, porque diante das pessoas que se dizem homossexuais, se posicionam acerca disso, eu tive convívio, que eu tenho convívio, eu pude perceber que hoje tem uma questão parece que é uma moda, não sei, é uma coisa que cresce e que é um conceito que se coloca na cabeça das pessoas, e aqueles que eu conheço, antigamente no bairro, eu moro num conjunto habitacional, e é bem interessante que antigamente a gente, desde pequeno, você sabia quem era o homossexual do bairro. É o fulano, era o ciclano, era uma coisa esporádica, assim, que era espalhada. Hoje, cada rua do bairro, e é um bairro que tem um homossexual, e muitos jovens que você vê que aparentemente não tiveram nenhum tipo de experiência, nem nada, eles se colocam nessa posição. E o interessante, como eu disse, eu conversando outro dia com algumas pessoas, e alguns tiveram uma experiência traumática. Um rapaz que ele ia passar férias na casa da tia, e os primos mais velhos abusavam dele. Pessoas abusando de pessoas. Isso a gente não quer discutir, parece. Sabe, essa formação desse caráter distorcido, é mais fácil colocar como se fosse aquilo que a pessoa está sentindo é válido, e ela quer isso, e é legal, mas
a origem disso, né? É muito difícil discutir dessas coisas. E é igual, semana retrasada chegou uma mãe em mim da igreja, preciso conversar, amém, vamos sentar. E ela falando que a filha dela, uma moça que durante muito tempo estava na igreja, se assume homossexual. E ela falou, e agora? O que eu vou fazer? É uma mulher de oração, uma mulher fervorosa, uma mulher temente ao Senhor, e agora? Eu falei para ela, agora você não pode perder sua filha. Você tem que amá-la. Porque se esse que eu falei para ela, se esse é o pecado dela, você tem os seus, e se você se colocar para querer expulsar o demônio da homossexualidade dela, você vai perder sua filha também. Você quer que sua filha saia de casa? Ela falou, não quero. Então ame a sua filha. Ame ela como filha e vamos orar e pedir para que direcionamento. Mas tudo em amor, porque vai fazer o quê? Então, antes isso era uma coisa muito fora também da igreja, mas agora está dentro da igreja, continuamente dentro da igreja. E a gente precisa ter discernimento, porque tem os enrustidos que vão sofrer com aquilo durante muito tempo e ninguém vai chegar a descer o porão, né? E os que se manifestam e se excluem. É muito complexo tudo isso, né? Eu convivo com isso continuamente. É curioso, porque o assunto acabou indo para a questão da homossexualidade, né? Interessante isso. E eu nem vim para falar sobre isso, mas eu vou botar mais lenha aí nessa fogueira. Aí a gente acha que esse então vai ser o grande desafio. Ok. Aí lá pelas tantas você descobre que o índice de vício sexual na igreja é gritante. Que o consumo de pornografia, inclusive pela liderança, é alto, existe. Fizeram um mapeamento nos Estados Unidos e descobriram, na época, muitos anos atrás, 30% dos pastores usavam pornografia na internet. Então, assim, o que está por trás disso? Né? Aí você vai ver um tanto de violência sexual acontecendo dentro do espaço da igreja. Então, os números não são bons. Né? E aí você vê, quando eu falo, por exemplo, de discipulado, né, do desafio da gente de não só anunciar o derramamento de sangue, que tem que falar, glória a Deus tem sido falado, para perdão de pecado, né? Mas nós também temos que anunciar esse corpo de Cristo sendo partido. Aí você lembra da ceia, né? O vinho e o pão. Então não é só o vinho, é também o pão. Aquela palavra, né? É aquele pão que vai ser partido e levado para cada um, para se misturar com aquela pessoa que está recebendo e ela ser fortalecida com aquela palavra e ela crescer. Então me parece que nós temos muitos bebês na igreja. Mas nós precisamos de muitos adultos. E para crescer tem que ter alimento. E o alimento é a palavra. Só que essa palavra, ela me parece que ela está sendo muito seletiva. Ela está sendo também muito tendenciosa. Algumas coisas a gente fala. A gente sabe nome, sobrenome e CPF de demônio. Mas a gente não entende de onde que vem o desejo. E é um monte de gente estudada. Aí você vai ver o que os seminários estão estudando. Você fez teologia, o que você aprendeu de sexualidade na teologia? Então, assim, os pastores, os futuros pastores passam pelas faculdades de teologia, pelos seminários, e eu te pergunto, o que aprende? Você vai aprender o quê? Um monte de coisa, só que na hora, aquilo que vai estourar no seu gabinete, que vai ser, em geral, sexualidade ou finanças, não é isso? Você teve sobre isso aí no seminário ou na faculdade? Você não teve nada. Você não teve nada. O que você tem, aquele monte de assunto, de pontuação clichê, que veio de geração em geração e que não faz o menor sentido para uma sociedade líquida como a nossa. Não é? A vida real. Então, veja bem, eu questiono, inclusive, o currículo que tem sido divulgado nas formações que a gente tem no Brasil para a futura liderança do país. Eu já vi espaços onde tem oportunidade que formava, assim, centenas de jovens, para ministério,
onde a liderança questionava, não, acho melhor a gente não incluir sexualidade na grade, porque senão vai estimular os nossos alunos. Cara, de que planeta que esse ser humano veio? Mas aí você olha para ele e você vê, ele é um branco, hétero, rico. Entende? Ele vive uma realidade de elite, que não é o que acontece no resto do país. Então, é muito cômodo, né, ter esse olhar e falar assim, não, eu não vou, não vou colocar isso na nossa grade porque vai estimular os nossos alunos. E de repente eles vão cair sexualmente durante o curso. Veja bem, quem disse que eles já não foram estimulados? De que planeta que você veio, meu querido? Então, assim, acorda, as pessoas já estão sofrendo. E é como você disse, nem o mundo responde à sexualidade hoje. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque historicamente a gente já perdeu, já não somos referência no assunto. Mas é curioso, porque agora nem o mundo responde. O mundo não sabe lidar com os dilemas que tem enfrentado. Então, eu já fiz, por exemplo, fui procurar fazer uma especialização, e eu falei assim, puxa que legal, né? Porque os grandes nomes da cidade, que entendem dos dilemas do campo da sexualidade, casal, família, vão estar lá. E é uma formação que não tem nada a ver com a questão cristã. Falei, legal, vou poder tirar todas as minhas dúvidas. Então, esperei ansiosamente 2 anos de especialização para chegar justamente no módulo de sexologia, de sexualidade, com o grande cara. Que tem, assim, a experiência, que tem artigos e tal. Falei, uau, vou tirar todas as minhas dúvidas de conselheira na área da sexualidade. Cheguei lá e fui com a minha listinha. Falei, professor, e num caso assim, que são os casos que a gente atende? Ele virou para mim e falou assim, eu não tenho a menor ideia nem por onde começar. Eu sou médico. Eu trato disfunção. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou medicar um problema aqui. Eu não vou tratar a causa. Eu vou retratar o sintoma. Agora, isso aí, acho que tem que montar uma equipe. Aí eu pensei, poxa, então a equipe está aqui, porque os psicólogos estão aqui, os assistentes sociais estão aqui, os psicopedagogos estão aqui. Aí eu falei assim, então, colegas, me ajudem. Como que a gente atende uma pessoa, né, que termina um casamento porque o marido não bate nela na cama? E ela sai então o marido insiste em não bater, porque afinal ele é cristão, não vai bater na esposa dele. Então ele vai para o trabalho, ela sai para a rua e ela vai procurar parceiros. E ela se relaciona com vários homens. E a contrapartida era, olha, eu vou para a cama com você gratuitamente, mas você tem que bater em mim. Não faltou parceiro. Só que um apresentou o crack para ela. Então eu conheci essa mulher numa casa de recuperação, né, liderada por pessoas evangélicas, que acolheram essa moça, né, e que anunciaram inclusive o evangelho. Ela conheceu Jesus. Aliás, ela já conhecia antes, se eu não estiver enganada. Só que na casa de recuperação, quando eu a conheço, por que ela vem conversar comigo? Porque agora ela sofre de um outro mal. Esse último homem, então ela larga o marido para ficar com esse parceiro que apresenta o crack e bate nela na cama. Então ela tem muito prazer, ela descobre muitas sensações deliciosas, só que ela vicia no crack. E ela vai parar na rua, se torna praticamente moradora de rua por causa do crack. Ela perdeu tudo. Quando já estava à beira da morte, correndo inúmeros riscos, parece que a mãe a interna nesse lugar. Só que quando eu a conheço, ela já está o quê? Ela já está toda cortada, porque agora ela se automutila. Então a mutilação, essa automutilação vem para aliviar a dor, porque agora ela sofre de um outro mal. Ela tem dependência emocional por uma interna. E essa está para sair e ela está o quê? Sofrendo de amor, porque agora ela sofre, né, de dependência, de vício por essa mulher, não é mais pelo crack. Então, para aliviar a dor, ela se corta. Então, assim, essa é a dinâmica que está aí. O que eu estou contando é um caso isolado? Não é cada vez mais crescente no meio dos adolescentes se cortarem? A questão do crack, a gente não encontra hoje em toda a família tem uma história para contar? Te pergunto, as nossas formações têm nos capacitado para lidar com essas dinâmicas? Só que a gente está crescendo em número, e eu pergunto, com a sabedoria necessária para a gente lidar com esses fenômenos? Então, por exemplo, eu tento fazer o seguinte exercício, né? Vejo o jornal ali, uma notícia, como aconteceu um tempo atrás. Aquele estupro coletivo que foi para a mídia, né, lá no Rio de Janeiro.
A menina vai lá para casa, tal, e de repente quando ela acorda, ela tinham tido, né, relação, não era nem foi relação sexual, ela sofreu violência sexual por mais de 30 homens. E aí é o desmembramento, né, dos comentários. Ah, mas o que ela vai fazer lá? Ah, mas ela já estava acostumada. Ah, mas ela pediu. Ah, mas ela gosta. Ah, mas não sei o quê. Gente, foi violência sexual do mesmo jeito. A mulher desacordada, drogada, sendo penetrada, fotografada, fizeram um vídeo, postaram na internet, zoando, fizeram o que aconteceu. Isso aí não tem nem o que discutir. Mas a minha pergunta é, e se ela aparecesse lá no meu ministério, onde eu faço parte, para eu aconselhar? Qual seria a minha conduta? Como eu aconselharia uma vítima de estupro coletivo? Porque isso não é um caso isolado no país. Aquilo é o que veio à mídia. Isso está acontecendo desde que o Brasil é Brasil. E está acontecendo agora, enquanto a gente está nesse espaço seguro, climatizado. Né? Como é que eu aconselharia um dos estupradores? Porque eles também têm frequentado as igrejas. Eles também, às vezes, vão para os presídios e lá eles também encontram Jesus. Como é que eu o aconselharia? Porque ele pode ir para uma cadeia, se é que vai, mas uma hora ele sai. Se ele sair, ele sai como? Sabendo quem ele é, ele vai saber se relacionar com uma mulher? Ele vai saber se relacionar com a sexualidade dele? Te pergunto, a gente está sendo preparado para lidar com essas questões? Então, trazer uma outra questão aqui. A própria questão da violência sexual contra criança e adolescente. Hoje, toda igreja não tem um departamento infantil? Então não tem. Quem trabalha nesses departamentos? Qual é o critério que a gente usa para colocar gente para trabalhar com criança? Porque normalmente é o seguinte, nós temos que tirar essa meninada que atrapalha o culto. Né? Então a gente enfia lá no final, arruma uma salinha. Quem quer trabalhar com criança aqui? Quem que gosta de criança? Se coloca no lugar de um pedófilo, de uma pedófila. Não é o lugar ideal, porque pedófilo não vai procurar ser voluntário em asilo. Vai ser no departamento infantil de igreja. Vai ser na pediatria. Não vai? Vai ser no conselho tutelar. Vai ser no playground de um shopping, de um prédio. Vai ser numa escola. Não é isso? Vai ser também no departamento infantil de uma igreja, como eu disse. Te pergunto, qual é o critério que a gente usa para colocar as pessoas para ficarem à frente das crianças? Ou elas não valem nada? Então Jesus, a gente precisa de um estatuto da criança e do adolescente para tentar convencer a nação que criança tem valor. Mas Jesus já anuncia isso muito antes. Deus, né, já anuncia isso quando cria Adão e Eva, né, e todo cuidado e abençoa o fruto deles. Então abençoa as crianças que vêm dali. Jesus falando que, ai de quem fizer um desses tropeçar. Ou seja, hoje se tropeça e ninguém faz nada. Compreende? Então assim, nós temos tido cuidado, esse olhar a respeito da criança, a respeito da infância, a respeito do adolescente. Até hoje os adolescentes são tratados como os aborrecentes da igreja. Qualquer problema que aconteceu, qualquer vidraça quebrada, qualquer banco riscado, deve ter sido adolescente. Pega. Com relação ao adolescente, em todas as igrejas, né, que eu tenho tido contato, que eu tive, é sempre a única questão é essa, sexo antes do casamento, não. Então, assim, a única abordagem de sexualidade que tem com o adolescente, tudo bem, um pouquinho mais, às vezes, mas é sempre essa questão, né? Quando você permite, quando não é mais pecado, né? Como aquelas perguntas, como que eu posso fazer sexo sem ser pecado? E aí, aproveitar então que eu peguei o microfone, a questão do abuso sexual, da violência contra criança e adolescente, né? Que é um fenômeno que a gente sabe que é super democrático, que a gente fala, porque atinge todas as classes sociais, né? E dentro da igreja, realmente, né? Assim, a gente tem notícias, e aí não pela minha profissional, mas assim, pela ter crescido dentro da igreja também. Dentro da igreja tradicional, protestante tradicional, a gente não está falando daquelas, né, as igrejas que a gente tem imagem, né, de que aquelas são as pessoas, que a gente tem imagem de que essas violências acontecem no meio mais pobre, menos informação, e isso é uma desinformação, porque a violência sexual contra a criança realmente acontece em todas as esferas. E dentro da igreja protestante ou de algumas igrejas, a gente tem muitas histórias dentro desse modelo que tem colocado, né, de pessoas que estão lá dentro, que são bem vistas na igreja, que trabalham com criança, e histórias que surgem muito tempo depois, né? Quando adulto revela o que viveu dentro desse sistema da igreja.
da violência sexual no mundinho fechado da igreja. Aí, né, tem aparecido depois com essas pessoas adultas já retomando as suas próprias histórias de vida. Então, o quanto ainda não está acontecendo hoje, né? Me veio algo, você falou sobre conhecer a própria sexualidade, e o que você tinha dito também na primeira parte, né, de que associar intimidade com a questão genital, né, a questão sexual. Duas situações que me fez lembrar. Uma é a dificuldade da igreja mesmo, né? Então, por exemplo, eu e minha esposa, nós somos casados há 7 anos. E é interessante que durante boa parte do início do casamento, nós tínhamos dificuldades na questão sexual. Né? Eu não cresci em igreja. Né? Eu já cheguei na igreja com 19, 20 anos. Então, como adolescente não cristão, tive acesso a muitas coisas, né? Pornografia, tudo isso. A minha esposa, ela cresceu em igreja. E ela cresceu muito, assim, meio que dentro de uma redoma. Né? Então, ela desconhecia muitos aspectos de sexualidade, né? E aí, uma coisa que, não que eu recomende a leitura desse livro, por favor, mas que meio que quebrou um gelo entre nós, foi quando veio aquela febre daquele livro 50 Tons de Cinza, e ela quis ler. Eu falei, leia, né? Você acha que é ler? Leia. E ela falou, lê também. Ela leu, né? Ela falou, lê também. Aí eu li, achei um horror, né? Mas não gostei da história mesmo, achei a história muito ruim. Né? Mas enfim, como ali tem toda uma abordagem de sexualidade, para nós ajudou bastante a conversar sobre a sexualidade. Né? Não necessariamente só do masoquismo, né? Não que levou isso. Mas foi interessante assim, como que um livro, não tem pretensão nenhuma cristã, obviamente, né? Mas para nós é exatamente a carência da igreja em abordar esse assunto. Né? Então, para nós ali foi um canal que serviu meio que para quebrar o gelo na questão sexual e a gente poder conversar sobre a nossa sexualidade. Né? E ajudou bastante a nossa sexualidade o ter debatido esse livro. Né? Inclusive fazendo as críticas. Mas voltando à questão que você falou da intimidade com a questão sexual, teve uma vez, tinha um programa. Eu sempre que eu estou em coisas de casais, assim, ou debate sexual, eu cito esse programa, mas eu não acompanhei ele. Era tipo, passava na GNT, né, que é a TV a cabo, que era tipo um Inspetores da Moda, mas tinha um Inspetores do Sexo. E esse programa, ele me chamou muita atenção, esse único episódio que eu vi, que assim, era uma sexóloga e um psicólogo, que eles orientavam casais que estavam passando por dificuldades. Eu imagino que os programas, no geral, deviam ter um final feliz, mas esse que eu vi não teve, me chamou muita atenção. Era um casal jovem, né, que eles tinham problemas na sexualidade, e aí eles recorreram a esse programa. Não era um programa pornográfico, então não aparecia o casal fazendo sexo, né, mas aparecia um pouco da rotina do casal. E era um tédio a vida dos dois, assim, né, ficavam vendo TV, não conversavam um com o outro, tal. E aí os dois especialistas, né, começaram a dar várias orientações de como melhorar a vida sexual dos dois. Faça isso, faça aquilo, tal, fantasias, tal. E aí, ao que tudo indica, no final do programa, né, realmente a vida sexual desse casal melhorou absurdamente. E aí o programa deu um salto temporal para meio que falar assim, e hoje, né, eles tinham se divorciado. Eu achei assim, sintomático, né, porque o nosso mundo de hoje, ele aposta tudo na sexualidade, né? Você é o que você é a partir da sua sexualidade. E aí, a partir do momento em que eles conseguiram se realizar sexualmente, e não tinha mais sentido a relação. E a moça falava isso, olha, eu percebi, eu não lembro agora a fala exata, faz muito tempo que eu fiz esse programa, mas ela falava algo assim, eu percebi que eu queria algo mais, né? Tipo, a relação não era boa. Então, de repente, assim, parecia que o problema deles era a falta de... o problema era sexual, mas eles não tinham intimidade um com o outro. Simplesmente resolveu o sexo, mostrou que eles não tinham relação. Né? Então, como eu disse, eu não acompanhei esse programa, mas este programa que eu vi, eu achei ele é um sintoma do mundo que a gente vive, né? Se aposta só na sexualidade, né? É interessante isso. Bom, você estava falando a questão de... dentro da igreja, tudo... E eu propus recentemente, esse ano, fazer grupos com a igreja. A gente separou assim, homens casados, mulheres casadas, jovens. E separamos e a gente fazia rodas de desabafo, né? E aí, numa dessas rodas de homens casados, uma pessoa que, muitos anos na igreja,
desde a sua solteirice, hoje ele é casado, mas ele é novo ainda. E ele falou assim, olha, eu quero falar uma coisa. Quando eu era jovem, eu ia para os acampamentos da igreja, e a parte que me dava mais raiva era quando pegava um pastor, vinha um pastor convidado, alguém de fora, separava os meninos das meninas para falar de sexo. Ele falou assim, típico da igreja, dos acampamentos, né? E ele falou, me dava raiva, porque eu estava lá, eu era jovem, eu estava cheio de energia, e me vinha um cara que estava com a sua esposa, que ia chegar em casa, ia desafogar as suas mágoas, e ele ia vir me falar de masturbação. Ah, faça-me o favor. Aí ele falou assim, hoje eu sou casado, e eu sei que aquele cara sofre a mesma coisa que eu sofro. E foi muito legal. E assim, aí começou a conversa. E aí, um lá começa a falar, eu tenho um problema com pornografia, poxa, eu tenho um problema com masturbação, poxa, minha esposa me pegou me masturbando e eu tenho um grande problema com isso. E isso abriu um grande leque para isso se conversar entre os homens casados lá da igreja. E aí eu pude ver realmente essa grande dificuldade que tem em se falar disso. Inclusive eu tive que expor algumas coisas assim, da minha adolescência ou coisa e tal. Falei assim, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que romper esse paradigma. Eu fui lá e falei algumas coisas da adolescência, algumas dificuldades, e eles ficaram assim, poxa, o pastor falou disso, e ele falou que ele já tocou uma bronha, pô, que não sei o quê. Aí abriu, porque hoje tem essa questão da liderança blindada, né? O cara é o reflexo de Cristo na terra, que não peca, e ele impõe, a liderança impõe isso, e eu acredito que também tem isso. A liderança da igreja se impõe como tão santos, e tão irrepreensíveis, que as pessoas também não, elas querem ser igual a essas pessoas, e não há abertura na igreja para se falar sobre isso. Eu, ouvindo você falar, eu lembrei assim de uma coisa que eu acho que ajudaria bastante a gente. Eu acho que às vezes a gente assume uma responsabilidade, quando eu falo a gente, estou falando nós, igreja. Uma responsabilidade de que a gente vai ter que resolver tudo sozinho. Então, veja bem, nós temos o nosso papel, né, como um agente para apontar o reino de Deus, para apontar a salvação. Mas a gente também tem que ser humilde e reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, por exemplo, dificilmente alguém que fique sabendo que acolha a confissão, por exemplo, de uma violência sexual, sabe a quem recorrer. Não sabe o que fazer porque não conhece nenhum fluxo de ajuda. Então, se a pessoa, por acaso, se aquela criança, vamos pensar o caso de uma criança, foi violentada sexualmente e alguém da família, mãe, não é o caso clássico, leva para um postinho de saúde, já dá início, provavelmente, a uma notificação. Porque vai ter uma ficha de notificação que é compulsória, não sei se vocês sabem disso. Existe um banco de dados no Brasil, isso é federal, né? Então, se preenche, é obrigatório, o profissional da saúde, o profissional da assistência, preencher essa ficha, que alimenta o banco de dados do governo. Isso aí, quando chega, né, quando esses dados chegam, eles vão dar início ao fluxo, vai acionar o fluxo. Então, aquilo ali vai voltar para a localidade daquela criança, e aí vão acionar os equipamentos, conselho tutelar, os equipamentos de alcance, né, para garantir os direitos dessa criança. Ok. Mas isso se essa criança for para a rede pública. Agora, e se for classe média ou classe média alta? Vai levar para o postinho? Não vai levar para o hospital particular, vai levar para a ginecologista da família, onde o plano de saúde ou então uma consulta particular vai ser paga. Vai levar para o psiquiatra da família, vai levar para o terapeuta da família, que não vão acionar? Não vão acionar. Não vão acionar a rede de proteção porque vai estar blindado por causa do poder econômico. Então, quando você pega, por exemplo, o mapa da violência sexual da cidade de Vitória, onde eu moro, você vai ver que os lugares de baixa renda, onde se concentram as comunidades, o índice de violência é altíssimo. Aí você fala, gente, pobre é mais abusado.
Pobre é mais vítima de violência sexual, pobre abusa mais. Não é isso. Aí você olha os bairros de classe média alta, a violência é lá embaixo. Você fala, gente, é melhor ser rico. Não, é porque é velado, a subnotificação. Ou seja, os números que a gente tem são muito menores à realidade. Então a gente sabe de casos de pessoas que a menina foi violentada pelo pai, que é executivo. Mas vai levar para onde? Vai levar para o hospital, onde vai ter, o plano de saúde vai cobrir, onde vão fazer um exame e ninguém vai notificar nada. Aí vai levar para o psiquiatra, que vai prescrever uma medicação para essa menina surtar menos na escola para não dar bafão. Entende? Mas continua sendo uma violência sexual, um crime, tem um predador solto, que não está sendo acompanhado e que não está pagando pelo seu crime. Então, eu vejo que uma das coisas que ajudaria era a gente conhecer mais o fluxo de ajuda. Porque daí a gente vai ser mais eficaz na nossa relação de ajuda junto à comunidade. Né? Porque vai chegar uma hora que a gente pode colaborar. Então, por exemplo, inclusive conhecer essa rede de proteção, conhecer a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, conhecer a Vara da Infância, conhecer a Defensoria Pública, conhecer o Conselho Tutelar, ver se esse Conselho Tutelar está operando bem, se precisa de suporte, como é que está o CRAS, como é que está o CRES da sua cidade. São coisas que todo mundo aqui poderia estar fazendo. Por exemplo, lá em Vitória a gente tem uma frente parlamentar de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Sabe o que é curioso? Temos 15 vereadores em Vitória. Quantos fazem parte da frente parlamentar? A última, só um estava presente. O outro justificou. Ninguém mais faz parte. Mas existe essa iniciativa, que a gente pode tentar fazer uma pressão política, né, para que haja mais engajamento, que isso aí entre na agenda das pessoas que articulam as políticas públicas, né, que liberam verbas para os equipamentos. Então, pouco se sabe. Eu acho que os ministérios poderiam saber. Imagina se um pastor souber o que fazer. A quem encaminhar? Então, de repente, tem uma irmã da igreja que foi espancada pelo marido. Então, dá para fazer um encaminhamento, desse agressor, inclusive. Para ele, inclusive, ter suporte para saber trabalhar essa violência sexual. Ele não sabe lidar com as emoções dele. Ele vai fazer de novo num caso de estresse, suponhamos. Né? Num caso de frustração. Então, por exemplo, nós temos algumas iniciativas lá na cidade. O que tem aqui em São Paulo? Vai dizer que não tem nada? Ou a gente não conhece? E se não conhece, o sofrimento continua perdurando. Né? Então, eu vejo que isso poderia ser acho que contextualizaria a gente para a nossa dinâmica, né, de dia a dia de ministério. Já não ajudaria muito você no seu dia a dia? Né? A gente faz todo ano uma conferência, a gente chama Conferência Igreja Social. E ano passado a gente fez conhecendo a rede de proteção de criança e adolescente. E a gente trouxe diretor do abrigo, um abrigo que chama Batuíra lá, 2 assistentes sociais, e o pessoal do... E foi uma discussão muito interessante, falando todos os pontos, todas essas coisas. Então a gente está tentando se antenar bastante acerca de tudo isso lá, principalmente com relação à proteção à criança, ao adolescente, né? Mas contra a mulher também, acho que é necessário de repente a gente começar a planejar algumas conferências aí para que possa toda a igreja ter conscientizada acerca disso. Isso aí é uma iniciativa, você vê, isso é inovador. Porque às vezes os ministérios eles se fecham em si mesmos e aí assumem responsabilidade que vai além da sua própria competência, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente pode estar agregando, né, na nossa agenda. E aí você tinha falado sobre a situação até do material que vocês acessaram, né? Que deu uma ajuda para vocês. Aí você vê a nossa pobreza, né? O que a gente tem, embasado biblicamente, que possa ajudar casais? Não é verdade? Você vê como que ainda é estéril, né? Como que a gente ainda precisa produzir material.
Porque senão a tendência nossa, que é o que muitos casais têm feito, é atribuir, por exemplo, a pornografia o papel de apimentar a relação. Então você vai ver um tanto de gente que vai manchar o leito com a imoralidade sexual, achando que aquilo ali que vai apimentar. Que eu não estou dizendo que seja o caso, entende? Porque eu acho que vocês foram com uma outra motivação. Mas cada um faz aquilo que também dá conta, né? Mas você vai ver um tanto de gente que, por exemplo, que começa a flertar com a pornografia, aí com a pornografia, o conteúdo pornográfico, explicitamente, né, assumidamente pornográfico, para excitar o casal. E o que a gente tem observado? Que chega uma hora, no primeiro momento excita, no primeiro momento apimenta. Só que a tendência é que porque foi procurado, porque a motivação ela está toda truncada, a tendência é isso entrar na rotina de novo. Então você está lá, marido e mulher estão na cama, eles estão vendo conteúdo pornográfico, aquilo que excitava antes, que era o material pornográfico, agora não excita mais. E por que não? Porque atingiu o limite de competência. Agora, o que a gente tem observado? Casais que depois dessa experiência vão partir para uma outra questão. Se é bom a gente ver, como será fazer aquilo que a gente vê? Então, que tal agora a gente trazer outras pessoas para essa cama? Porque eles já não conseguem mais ir para a cama sem ver o conteúdo pornográfico. Então você vai ver um tanto de casal partindo para a troca de casal. E todo mundo crente. Aí você vai falar, nossa, é uma célula? Não, é uma troca de casal. Então, assim, são coisas que você para pensar e fala assim, mas não teve consentimento de ambas as partes? Que é o que muita gente fala, com consentimento de ambas as partes, não vale tudo dentro de 4 paredes? Bom, os casais estão consentindo. Houve consentimento de todas as partes envolvidas. A Bíblia não fala nada sobre isso? Deus não tem uma opinião sobre isso? Ele não deixou nada registrado? Você consegue imaginar uma troca de casal no Éden? Você consegue imaginar, né, a necessidade de um acessório, uma coisa aí, uma fixação, uma parafilia para apimentar a relação? Então, assim, eu acho que a gente se perdeu. Então, me parece que a gente tem perguntado para muita gente o que fazer. A gente só não pergunta para Deus. A gente ouve de muitas fontes, mas a gente acha que a palavra de Deus não é competente o bastante para nos dar as respostas. E eu sou de uma outra linha. Eu sou daquelas que ainda acredita que a palavra de Deus é poder para a salvação. E que tem assuntos que Deus sussurra, tem assuntos que Deus fala, mas eu acho que tem assuntos que Deus grita na Bíblia. E um dos assuntos que ele grita é sobre a sexualidade. Então, quando a gente vai destrinchar ali Gênesis, especialmente os capítulos 1 e 2, que dá para a gente chegar a inúmeras conclusões sobre a questão de gênero, igualdade de gênero, sobre a questão do masculino, do feminino, sobre a questão de relacionamento, de erotismo, né, de questão de identidade, de missão na vida, de sentido na vida. Cara, Gênesis 1 e 2 acho que dão um show para nós. Né? Só que, curiosamente, isso aí parece que a gente está cego, a gente não vê mais. Parece que a gente está tão insensível que aquilo que Deus grita parece que é sussurro. E a gente não acompanha mais. E aí outras vozes gritam e a gente parece que responde a elas. E não responde mais ao que sai da própria boca de Deus. Ou do coração e mente dele, né? Então acho que a gente pode encerrar aqui, pode ser? Até por causa do horário, e aí a gente volta depois do intervalo. Pode ser? Legal.